Ministro, aqui no Brasil está repercutindo muito a recente visita do presidente Lula ao Biden, porque, na verdade, até estava numa live agora há pouco com o pessoal do PCO, estava com o Rui Costa Pimenta, e a gente tentou esclarecer para o público que é muito cedo ainda para avaliar, né, qual vai ser o direcionamento da política externa do governo Lula com relação à questão amazônica, à questão ambiental, etc. Mas eu queria a visão do senhor, como é que o senhor está enxergando tudo isso, como é que o senhor viu a visita nessa questão, com relação à questão da Amazônia, porque a gente sabe também, eu brinco sempre aqui com o pessoal no canal, né? Então, quando você fala, o pessoal fala o governo Lula, eu falo, mas qual o governo Lula? São várias vertentes que tem ali, se acomodam-se diversos segmentos, diversos setores da sociedade. Então, é muito difícil a gente conseguir efetivamente entender qual a direção que vai. Mas qual a visão do senhor? É claro que o governo do presidente Lula compôs uma ampla frente de interesses que tinha como objetivo derrotar a candidatura do Bolsonaro. E essa aliança reuniu, inclusive, alguns de antigos adversários que estavam presentes no impeachment da presidente Dilma, que estavam presentes na campanha da Lava Jato para prender o presidente Lula, que agora todos se reuniram em torno dessa campanha, porque o que importava era derrotar o Bolsonaro. Então estava ali a mídia, a chamada terceira via, o PSDB, o parte dele, uma parte importante da Faria Lima, todos esses atores estavam ali. E ele compõe um governo heterogêneo, um governo que tem um setor desenvolvimentista, um setor que está preocupado em enfrentar o desafio que é o país voltar a crescer, mas um setor que é rentista, que é ligado ao capital financeiro, e há um setor com muito peso, que é o governo das ONGs, da Europa Ocidental, da OTAN, do Partido Democrata. Essa gente está com muita força dentro do governo. Essa gente ocupou o Ministério do Meio Ambiente, ocupou o chamado Ministério das Populações Indígenas, ocupou a FUNAI, ocupou o Ministério dos Direitos Humanos. Então, nós temos, dentro do governo do presidente Lula, um governo da agenda identitária, fortemente vinculado aos interesses dos Estados Unidos e da União Europeia. Eu fico me perguntando, para receber esse apoio, como recebeu o governo americano, dos Estados Unidos, da Europa Ocidental, da Alemanha, do Macron, o que é que foi negociado? Essa gente não apoia ninguém por acaso e nem à toa. Que pedidos foram feitos? Eu fico imaginando, será que pediram para o governo do presidente Lula romper com a China? Se pediram, provavelmente ele não concordou, não concedeu. É um suicídio o Brasil romper com a China. A China não cria nenhum problema para o Brasil. Não tem uma ONG chinesa atuando na Amazônia. Todas elas são da Europa Ocidental ou dos Estados Unidos. Não tem um diplomata chinês constrangendo o Brasil nos fóruns internacionais com essa agenda dos direitos humanos, das queimadas, do desmatamento. A China não é um problema para o Brasil. A China tem sido solução. Aliás, quando o Brasil foi atacado por conta da Amazônia, o único diplomata que abriu a boca em Brasília para defender o Brasil foi um diplomata chinês. Então, provavelmente, o presidente Lula deve ter se negado a aceitar qualquer tipo de movimento no sentido de se afastar da China, ou se afastar dos BRICS, mas adota posições ambíguas, como, por exemplo, a de privilegiar uma aliança com a União Europeia. O futuro do comércio do Brasil não está na Europa. O futuro do comércio do Brasil está na Ásia. O mercado promissor do Brasil, que pode nos alavancar o excedente necessário para reindustrializar o Brasil, é o comércio com a Ásia, com a China, com a Índia, com a Indonésia. São esses os mercados promissores do Brasil. Não é o mercado da Europa Ocidental.
Esse, pelo contrário, é concorrente nosso, a agricultura francesa, alemã, holandesa ou americana, concorrem duramente com o Brasil. Podem ter pedido o que mais? Do Brasil romper com a Rússia? O Brasil não vai romper com a Rússia. Pode também assumir posições ambíguas, como tem assumido. Agora o chanceler disse que finalmente o Brasil desceu de cima do muro. Se desceu, na minha opinião, desceu do lado errado. Deveria ter permanecido numa posição equidistante. Por quê? Porque nesse conflito, se o Brasil tem um aliado, é a Rússia. A Rússia foi quem vetou a resolução do Conselho de Segurança da ONU, que abria as portas para transformar a Amazônia numa questão de segurança internacional. Foi o veto dos russos, com apoio da China e da Índia, que nos evitou esse vexame. O outro presidente, o Zelensky, é um homem que proíbe os partidos que são adversários, persegue os opositores, exatamente na contramão da chamada agenda democrática que o governo do PT tanto defende. Para resumir, então, eu digo, a concessão que poderá ter sido feita só pode ser a Amazônia. A Amazônia pode ter sido. Porque, para o PT, nunca foi uma agenda fundamental, certo? Essa agenda da Amazônia foi sempre uma agenda dos nacionalistas, dos militares, minha e de meia dúzia de deputados nacionalistas lá da Comissão de Defesa Nacional. Nunca foi uma agenda do PT, nunca foi uma agenda da esquerda liberal, da esquerda cosmopolita, da esquerda identitária, nunca se ligaram nessa agenda. Então, o preço que eles têm a pagar não é grande. Aliás, foi uma área onde o governo, o presidente Lula, encontrou muita resistência. Então, eu acho que eles podem ter feito essa concessão. E por que eu acho? Pela composição ministerial. Ele compôs um ministério abertamente hostil à questão da Amazônia. O Ministério do Meio Ambiente, hostil à agricultura, pecuária, a qualquer tipo de atividade econômica na Amazônia. A visão santuarista da Amazônia como um santuário, como um jardim botânico dos europeus, como uma reserva legal dos países ricos. É isso a visão do meio ambiente, desse pessoal que está ali. A visão da moça lá que ocupa o Ministério das Populações Indígenas é a mesma coisa. Essa moça deu uma entrevista para a Globo News hoje, tá certo? Se regozijando de ter feito um sobrevoo de Roraima acompanhada do Greenpeace. Imagina, entendeu? É uma moça que dá uma banana para o imperador do Brasil, para o Dom Pedro II, tá certo? Mas faz todas as homenagens às monarquias europeias. A nossa monarquia não prestava. Para ela ofender o imperador Dom Pedro II. As monarquias europeias, ela presta todas as homenagens, e ao Greenpeace presta as homenagens. Aí o Ministério dos Direitos Humanos também veio aqui nesse episódio, em relação à Amazônia, não vê o direito da Amazônia ao desenvolvimento. Na FUNAI também colocou uma moça que foi deputada de Roraima, derrotada nas eleições, educada nos Estados Unidos, vinculada à agenda da Europa e dos Estados Unidos. Então, eu acho que a concessão pode ter sido feita aí. Ele deu uma declaração, eu vi aí, dizendo que a biodiversidade da Amazônia deve ser aproveitada para todo mundo. Por que para todo mundo? Os americanos, por acaso, colocam à disposição de todo mundo algum dos seus recursos naturais, algumas das suas conquistas científicas, pelo contrário, fecham os seus ativos tecnológicos para impedir que a China, ou quem quer que seja, se aproprie desse conhecimento. Por que é que nós vamos oferecer a nossa biodiversidade para o mundo? Porque não vai ser para o mundo, vai ser para a indústria farmacêutica da Europa Ocidental e dos Estados Unidos, que é quem tem tecnologia para aproveitar a biodiversidade do Brasil. Ou é uma ingenuidade, ou é uma coisa pior, uma estupidez. Um chefe de Estado colocar a serviço de interesses internacionais recursos do seu país que não lhe pertencem. Esses recursos não pertencem ao presidente Lula nem ao seu governo, pertencem ao povo brasileiro.
O povo brasileiro é titular desse ativo, que é a biodiversidade da Amazônia. E dentro do povo brasileiro, principalmente os amazônicos, os que vivem aqui, não tem sentido se colocar à disposição da humanidade, porque não vai ser à disposição da humanidade. Não vai ser a população da África que vai usufruir da biodiversidade da Amazônia, não vai ser a população da América Latina. Vão ser os laboratórios que dominam a tecnologia para converter biodiversidade em fármacos, em química fina, em cosméticos, em alimento, em novas energias, e isso não tem sentido ser colocado a serviço desses interesses. Muito obrigado, ministro. Rogério, vou passar para você a próxima. Gente, só pedir antes, pessoal, vamos dar o like aqui nos dois canais, tá? No Arte da Guerra, no canal do Rogério Anitablian. Vamos prestigiar aí, vamos inscrever. Eu acho que o canal do Rogério, ele tem chegado a 200 mil inscritos, gente. É um canal de qualidade para isso. Eu penso assim, vocês apoiando as nossas mídias, estão apoiando uma cobertura independente dos assuntos geopolíticos e militares do Brasil. Nós fazemos uma cobertura disruptiva, nós mostramos muitas verdades aí que a grande imprensa, que a mídia mainstream não quer mostrar, e com o risco muito grande de ter os canais fechados. Então vamos prestigiar, vamos ajudar os canais. Rogerinho, está contigo aí. Muito obrigado.